A função do programador passa muito pela mediação e intermediação da criação artística com os seus públicos e que de alguma forma atribui um valor simbólico, mas também um valor capital a uma obra, a um artista, e com isso pergunto se este programador não terá um papel demasiadamente impositivo e condicionante na comunidade artística. Doutora Adelina? Boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite. Eu ser Adelina, sou sempre a primeira, peço que voltei à escola, não é? Sou a primeira pela letra, foi a atrás. Eu acho que o programador tem esta vertente de um empoderamento, não é? Um empoderamento quer junto dos artistas, quer impositivo às vezes, ou pode ter, ou poderemos correr o risco que ele tem, mas tem, antes de mais, pelo lugar que tem. Eu não sou da cultura, portanto eu tenho um lugar diferente, no sentido em que sou vereadora da cultura e, portanto, estou num lugar de decisão política, portanto, se calhar completamente diferente de todos vocês, ou vejo as coisas numa outra dimensão que não é a vossa, de certeza absoluta. Mas aquilo que eu vejo enquanto a questão do programador e no município, que é um município médio, como Guimarães, tem uma forte componente cultural, que tem muitos equipamentos, tem vários programadores nos vários equipamentos, e portanto aquilo que eu vejo neste perfil do programador, digamos assim, mais do que esse ato impositivo, é este ato de leitura do território e leitura daquilo que ele conhece enquanto espaço artístico, digamos assim. Porque nós não podemos esquecer que a programação existe para um território, para um determinado público que nós queremos chegar. E, portanto, esta leitura de se perceber o território, de se perceber onde estamos, o que queremos. Eu imagino que, não sou programadora, que um programador em Guimarães será diferente de um programador em Leiria, um programador no Vila Flor será, de certeza absoluta, completamente diferente de um Teatro Ana Maria em Lisboa. E, portanto, esta leitura do território, esta conotação com todo o território, este olhar sobre o que é que aquela cidade, o que é que aquele território quer, não é? Se estamos a começar todo um processo cultural, se estamos a avançar, se há aqui uma conquista que já foi feita. E, portanto, antes desse ato impositivo junto dos artistas, do conhecimento que se tem, há este casar, não é? Há este casamento que é preciso ser feito e que tem de começar naquilo que eu tenho falado, naquilo que é o meu esforço enquanto ativo político, digamos assim, com os programadores que estão no território, é este olhar para o território, este olhar para percepcionarem aquilo que é feito, para depois conseguirem efetivamente programarem para aquele território com aqueles objetivos que estão em cima da mesa. E passava aos colegas. André? Olá a todos e a todas e a todos. Pois não sei se tenho, eu não percebo muito de programação, portanto a minha relação vai ser enquanto artista. E portanto a figura do programador institucional não é a figura de um programador não institucional, primeiro. Portanto, mesmo que o programador ocupe uma instituição, as suas funções, presumo e exijo que sejam as funções com menos liberdade, entre aspas, do que aquilo que poderá ser um programador que está a experienciar dentro de um círculo mais mais precarizado, portanto com menos apoio. E portanto, eu acho que a função do programador, eu espero que a função de um programador dentro de uma instituição tenha repercussões na atividade artística e também na atividade e também na sociedade. Um programador pode ser simultaneamente nessas atividades bom ou mau. Portanto, pode ser uma pessoa boa porque está a gerir interesses de uma determinada comunidade, mas pode ser mau porque também está a circunscrever as possibilidades de crescimento, isto é, está a criar uma reserva para uma determinada região em prol da emancipação ou da dotação de ferramentas a essa própria região. Portanto, eu acho que um programador tem sempre um papel impositivo, quer por
ação voluntária ou ação involuntária e tem um papel positivo e impositivo, tanto nos artistas como nas próprias comunidades. Não sei se tenho muito mais a dizer em relação a isso. Não, acho que... Podemos deixar para futuros comentários o restante. Catarina, então, por favor. Olá, boa tarde. Também estou muito contente de estar aqui neste painel, gente tão interessante. Obrigada pelo convite. E na realidade, assim, eu quando falas em mediação, eu acho que mais do que mediação é uma triangulação, aquilo que é o papel do programador, porque tem que ter em atenção o contexto, obviamente, mas também tem que ter atenção os outros lados daquilo que é o contexto, que é os artistas e o público, e portanto é nessa triangulação que se permite fazer uma programação muito mais interessante, pensando precisamente que, como disse a doutora Adelina, é diferente fazer uma programação em Lisboa ou em Leiria, para falar em duas cidades começadas por ela. Na realidade, eu acho que o programador, seja institucional ou não, tem que ter uma premissa com a qual deve trabalhar à partida, e que é ter uma liberdade total de desenvolvimento da sua programação. E a diferença entre aquilo que é, na minha perspectiva, um programador do chamado terreno independente, ainda que acho que não há ninguém independente, e o institucional, é que aquele que trabalha dentro de um equipamento municipal ou governamental, seja local ou global, é que tem um programa político, isto é, existe uma linha política que é definida à partida por um programa político, mas isso não quer dizer que não deva, e isso acho que é a máxima do trabalho do programador, ter a liberdade total para poder, a partir daquilo que é uma ideia política, desenvolver uma relação com estes 13 elementos, para mim, que são essenciais para a programação: público, contexto e artistas. E nessa perspectiva, sim, acho que existe, de alguma forma, essa possibilidade de imposição, mas mais do que a possibilidade de imposição, eu acho que o papel do programador, considerando estes 3 elementos, é, na minha perspectiva, poder abrir fissuras no território. Isto é, poder desenvolver um discurso crítico que permita, de alguma maneira, fazer com que esses 3 elementos reajam ou pensem ou reflitam sobre tudo aquilo que é a proposta de programação. Tu perguntaste, Mariana Cristiana, desculpa, colocaste-me a mim no rol de artistas. Eu não sou artista, nunca fui, mas eu acho que a programação tem um lado criativo que funciona tendo em conta estes 3 elementos, isto é, nada pode ser feito ao acaso, tudo tem que ser muito bem pensado e pensado no sentido precisamente de provocar também o território, alguma coisa no território. Isto é, uma programação pode ser amável e deve ser também, tendo em conta essa necessidade de ser mediador, uma mediadora de ideias, mas também tem que de alguma forma provocar, senão é demasiado fácil. E passa a palavra. Ok, Mariana, então. Olá a todos, obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui a discutir estas questões convosco, embora deva desde logo dizer que trabalho para a instituição que me parece que é a mais pequenina e também é que tem menos visibilidade. E achas que não? Então somos pequeninas. Sim. Trabalho a partir de Évora e trabalho a partir de um espaço muito particular, porque é um espaço de produção artística. Portanto, enquanto programadora ou orientadora, decisora das atividades que aqui vão decorrendo, o lugar principal vai sempre, a tarefa principal vai sempre para a escolha dos artistas que estão em residência e depois para a forma como esses artistas se relacionam com o público.
do que é que o público o que é que o público vai querer ver, e isto articula-se também com uma missão muito particular, que é a valorização da escultura em pedra num território que tem uma relação profunda com as rochas ornamentais, de vários pontos de vista, logo a partir da extração e, portanto, do setor económico, etc. Isto só para fazer um ponto que me parece importante, que é uma vaga apresentação do sítio a partir do qual eu falo. E em relação à pergunta que era colocada, não é? Se o programador, ou melhor, sim, o programador legitima, é verdade, legitima o trabalho de um artista, atribui um valor simbólico, mas também capital. Contudo, nunca faz esse exercício sozinho, não é? Até a posição do programador e o seu... no fundo, o peso das suas escolhas são legitimadas por um coletivo, embora nós não tenhamos sempre noção de que está sempre tudo a ser negociado. Às vezes, um ou outro programador conseguem lugares de grande visibilidade que sim passam a garantir às obras programadas um aumento do seu valor capital, e isso tem repercussões, por exemplo, muito claras naquilo que é o valor do artista e naquilo que é a continuidade da sua carreira. Não sei se posso, em relação a esta pergunta, sim, havia também aqui uma coisa que me parecia muito importante, que era falar se o programador tinha ou não tinha um papel demasiado impositivo e condicionante na organização da comunidade artística. E a partir do lugar de onde falo, não me parece exatamente, também porque trabalhamos uma área específica, mas tenho consciência que, principalmente se falamos de programadores institucionais, isso já pode ser verdade. Quando falamos de estruturas que programam, por exemplo, em rede, com mais ou menos auscultação ou mais ou menos conhecimento daquilo que é o contexto de cada território, pode acontecer que se verifique um papel condicionante para a comunidade artística. Obrigada, Mariana. Patrícia, por favor. Patrícia, não te ouvimos, peço-te por favor para ligares o som. Questão técnica, Okay, já estou ligada ao assunto. Obrigada pelo convite. Eu venho aqui assim um bocadinho quase, venho um exercício que eu próprio não sei muito bem qual é, que é o exercício de estar a falar de uma coisa que eu ainda não sei o que é, sendo que eu estou a praticar num contexto excepcional, portanto posso nunca vir a saber. Há assim uma série de questões, eu sinto-me um bocadinho às vezes meio entre o curioso e com curiosidade e algum distanciamento sobre um mundo que eu acho que eu nunca vou conhecer. O que é que eu quero dizer com isto? Eu tenho este prazer enorme e esta sorte enorme para um dos meus teatros preferidos e que foi responsável por muitas das coisas também que eu fiz, não é? Foi um dos parceiros de longa data meus e, portanto, eu ainda não consigo, para já não consigo distinguir, não consigo separar o artista do programador, porque ainda não que era o programador, mas também porque se calhar também nunca refleti verdadeiramente o que é isso do artista dentro neste formato em que encaixamos. Nós temos muito, e talvez por causa dos tempos em que vivemos, estamos a encaixar muito as funções de cada um, como se cada um tivesse umas fronteiras muito bem definidas, e eu acho que nós não temos, ou se calhar acho que não devíamos ter. Portanto, eu estou a falar aqui de um lugar muito, a fazer um equilíbrio aqui num sítio, ainda não sei qual é, e que não está nem num sítio nem no outro, mas isto para dizer que para mim, eu estou numa fase anterior a essa possibilidade de ser impositiva, que serei quase certeza, algo me diz, com o meu mau feitio, ou de legitimar
Este tipo de questões, eu ainda estou numa questão anterior que queria lançar para aqui, se me fosse permitido, para a pergunta, e que é, nós somos, a partir do momento em que eu estou a escolher, porque estou a escolher, estou num lugar cuja função, a minha função é escolher, é decidir, é optar, com tudo o que isso tem de maravilhoso, eu acho, com tudo isso que existe de coragem e de lucidez, e com tudo isso o que exige a grande propensão para falhar redondamente e nos estatelarmos, sendo que quando nos estatelamos não nos estatelamos sozinhos, que é uma coisa que como artista podemos nos estatelar sozinhos, ou pelo menos como equipa que mais ou menos concordou com esse estatelance, mas implicar que as nossas decisões implicarem a vida e o futuro de outros artistas e por sua vez da comunidade, do território, do espaço dos outros e daquilo que nós queremos dizer ao mundo, eu acho que é uma coisa gigantesca que eu devo dizer que não tinha noção. Tendo noção racional e teórica sobre o assunto, estar nesse sítio é uma coisa absolutamente assustadora, tão bela como assustadora. E que exige uma responsabilidade que dá imensas insónias, que é uma coisa que eu não costumo ter. E portanto é uma coisa pela qual eu já tinha muito respeito e passei a ter mais, ou seja, eu nunca tive esta visão. Nós estamos todos muito a discutir de um ponto de vista como um programador, uma pessoa que está ali num sítio onde não devia estar. Não, acho que temos que arranjar aqui uma maneira de nós sermos todos mais do que uma coisa só, ou seja, eu vejo muito isto como uma cadeia em que nós nos comemos uns aos outros. E pescadinha de rabo na boca, não é? Nos comemos que depois tem sempre. Isto agora tudo tem uma conotação negativa, é terrível. Mas comer no sentido de devoramos uns aos outros, uma coisa mais antropofágica, nós transformamos uns nos outros. E acho que um programador é uma espécie de sintonizador de. Eu vejo um bocadinho como aqueles senhores que detectam metais. Ou seja, aquilo que já existe, aquilo que já é programado, aquilo que já roda, aquilo que já existe, não é para isso que eu cá estou. Eu tenho mesmo essa sensação, agora muito quente, porque acho que é a minha função, não é? É a minha humilde contribuição num lugar que ainda não sei como é que eu vou definir, que estou a definir. Acho que nós somos como aqueles senhores que vão detectar metais, sabem que o chão está cheio de ouro e de pedras preciosas e daqueles materiais todos que são feitos os telemóveis e outras coisas preciosíssimas que não, sem as quais nós não vivemos, são vistas como estão enterradas, não sabe, como pedras preciosas, porque nós podemos ser detectores de ruínas romanas, mas também de materiais. E temos essa função de estar o tempo todo ligados e antenados com tudo. E acho que para mim essa é a função fundamental que me obriga a estar sempre com o coração virado para fora e não para dentro. E essa para mim é o grande volte-face do sítio onde eu estou, é ligar o mundo para pensar para mim o que eu queria, achava injustiçado, que achava uma justiça. E agora é o contrário, de alguma forma, ou seja, uma espécie de super espectador a jogar dentro do jogo e a jogar como é artístico. Portanto, para já dizia só isto, acho que pronto, tenho alguma dificuldade em ver de fora, sobretudo porque estou dentro, mas ainda não estou. Mas acho que pronto, queria deixar esta ideia do sintonizador. Mais do que Patrícia, obrigada. Acho que o André queria dizer mais qualquer coisa. Sim, queria só, eu acho que não me expliquei muito bem em relação àquilo que eu estava do programador, então queria dizer agora pegando nestas coisas, o que eu queria dizer com o programador não ter liberdade. Eu não acho que o contexto de Lisboa, Catarina, ou o contexto de Leiria sejam uma coisa só. Portanto, é impossível para um programador conseguir saber ou responder a todas as demandas que um determinado contexto social, geográfico, etc., necessita. Porque não tem recursos, porque ele é complexo, é reticulado, tem muitas coisas para conseguir gerir e muitos interesses. E é nesse sentido que eu acho que o programador é limitado. Tem um papel demasiado limitado em relação ao artístico. O que provoca alguma coisa nos contextos são
as obras de arte e são os produtos ou a cultura material ou a cultura imaterial que é lá estabelecida. A função daquilo que eu espero enquanto artista de um programador é limitada no sentido em que a sua função é gerir conflitos, é gerir os conflitos sociais, gerir ou de interesse social, gerir conflitos artísticos, gerir conflitos institucionais, gerir conflitos patrimoniais. E o meu interesse, o meu programador é aquele que sabe, aquilo que me interessa enquanto programação é uma pessoa que não tenta representar tudo, que não é totalista, não tenta responder a tudo, mas que tem uma determinada missão e tenta responder dentro dessa missão, seja valor da cultura material, de material ou resposta ao contexto, tenta gerir os conflitos todos. É esse que é o programador, não é o programador, não me interessa o programador que tem uma ideia de um livro do Badiou, porque eu leio o livro do Badiou. Interessa-me é um programador que sabe quais são as metas para o determinado programa, que esse programa não é totalista, não tenta representar todos e que tenta gerir todos os conflitos que possam emergir pela inclusão nesse programa ou pela exclusão desse programa, tenta gerir esses conflitos todos para que nos próximos, durante o seu trabalho e durante o seu trabalho, consiga ativar essa marca que é uma marca política, uma marca social ou até uma marca capital, porque há programadores que têm teatros privados. Portanto, era mais ou menos isto que eu queria dizer em relação àquilo que eu estava a dizer, que eu achava que o programador é limitado. Pronto, ok, obrigada André pela Posso só tua... acrescentar uma coisa? Sim, Posso força, acrescentar só uma claro. coisa muito rápida? Não, é que, pronto, ele explica sempre melhor porque eu estou aqui no meio do turbilhão e o André sempre foi mais analítico do que eu. Mas eu acrescentava uma coisa, para além de gerir conflitos, e que se calhar é isso pelo qual me sinto assim meio assoberbada, mas ao mesmo tempo muito com um grande sentido de responsabilidade, que é para além de gerir o conflito, é potenciar, ou seja, nós estamos no meio de um sítio que amplifica tudo, e isto às vezes até é quase obsceno. Nós estamos a ver de um sítio uma coisa que não é para ser vista, nós estamos num lugar em que acompanhamos muita coisa secreta de um processo artístico e, portanto, não é só gerir conflitos, e isto é preciso ter noção de que é uma coisa nossa, mas que é nossa no sentido grande, que é do território, da população, do espectador, da comunidade, do futuro, do que nós estamos a criar. Por outro lado, é uma coisa que nós temos uma responsabilidade enorme de potenciar, para além de gerir o conflito. Portanto, só para acrescentar uma coisinha ali ao senhor Teodósio. Eu gostaria de dar assim um cheirinho, porque têm falado muito em gerir conflitos, mas às vezes a percepção que também se pode ter é que muitas vezes também se cria conflitos. Ou não? É uma pergunta? Pode ser, pode ser. Eu não estou. Eu quero. Acho que às vezes gera-se conflitos, mas também se podem criar conflitos. Não, o conflito é uma coisa ótima. O conflito, o dilema, o desacordo. Agora, é uma coisa que tem que ser. É uma coisa que é muito. Para mim é muito evidente, mesmo como artista, ou como pensadora, ou como leitora, ou como espectadora, nós não fazemos coisas contra. Nós fazemos coisas a favor de alguma coisa. E, portanto, o André Teodósio está-me a defender bananas e eu estou a querer que ele defenda laranjas. Isto é criar um conflito desnecessário. É perceber porque é que ele está a defender bananas e eu até consigo descobrir que há um fruto incrível que ninguém conhece e que por acaso tem as mesmas propriedades da banana. Eu se calhar tenho essa função, ou seja, é subir a parada. Eu acho que a única relação possível entre... a única disparate, agora diz tudo nunca, e único, e incompleto, e não tem nada. Esta ideia de potenciar, de gerir possível, porque no fundo o que eu acho que o André também está a dizer é nós gerimos conflitos para tornar a coisa possível, porque se ficarmos todos aqui, não é, a jogar ping-pong, não vamos para lado nenhum, só potenciamos, pronto, aquilo que é igual para todos. E por isso sim, se o caminho for o conflito para defender uma coisa maior, ou seja, então entramos todos, juntamos as armas. Se o conflito for para provar, sei lá, não sei o quê, ou para cumprir, até mesmo para cumprir uma missão, porque queremos ter razão sobre alguma coisa, acho que aí já não é interessante. Portanto, sim, ou as várias estratégias, mas com o objetivo de aumentar e de potenciar qualquer coisa. Ou seja, o conflito, se fizer sentido, nós chegarmos a um sítio qualquer juntos. Não fizer sentido chegarmos juntos, não precisamos ali estar para nada, seja quem for, não é? Na sua função. Ok, obrigada Patrícia. Catarina, não sei se querias dizer mais qualquer coisa?
Não, eu queria pegar naquilo que o André disse e no que a Patrícia disse, porque na realidade é assim, obviamente que todos somos limitados, porque felizmente não somos deuses e somos humanos. E essa consciência das nossas limitações acho que é extremamente importante para precisamente desenvolver as coisas sem ir demasiado longe ou sem estafar toda a gente. Eu acabei de fazer uma linha de fuga em que tinha um pensamento sobre o que queria fazer dentro da cidade de Coimbra e pensei-o antes da pandemia, não é? E depois, com a pandemia, a ideia é, ok, vamos lá, porque é importante também resistir sobre aquelas coisas, aquelas ideias que se têm e de dizer não, não vamos para o não, vamos para o sim. Vamos gerar esse conflito que é importante e que eu acho que provoca desvios interessantes até àquilo que são as ideias iniciais. E para pegar nisso também, acho que é importante, e também pegando no que a Mariana disse, a diferença entre ter muitas e poucas condições facilita ou dificulta ou gera ou não mais conflitos, não é? Eu acho que é super importante quando se pensa em programação ser ambicioso no sentido de querer mover mundos. Acho que nesse sentido, eventualmente, é muito parecido com a criação. Tem-se uma ideia e quer-se desenvolver essa ideia e nunca se faz sozinho. Eu acho sempre que uma programação se faz. Aliás, eu trabalho muito num plano muito horizontal e de muita liberdade, isto é, eu faço a programação, mas também sou produtora dessa programação, mas tenho uma equipa e tenho várias pessoas à volta e os próprios artistas e dialogo muito com aquilo que é a programação que eu proponho, inclusivamente até com a possibilidade de ser alterada se os próprios artistas assim acharem mais interessante, e isto faz com que é muito importante pensar que não existe, essa ideia de programador Deus, eu sou completamente contra a ideia de programador Deus, porque a programação só se faz quando tu tens uma boa equipa ao lado, nem é por trás, é ao lado, é caminhar ao lado com uma série de pessoas, ao lado com uma série de artistas que entendem e que querem entrar nos desafios que propões. E isso é o que pode ser mais interessante também, porque isso também é o que depois pode gerar os tais conflitos positivos, porque eu também, como a Patrícia disse, eu vejo o conflito como uma coisa super positiva, porque é de repente olhar para aquilo que nunca tinhas olhado, tens um problema à tua frente e tens que o resolver e encontras um desvio interessante. Então essa flexibilidade da programação também é super importante. Para que se possa pensar que as coisas não estão em caixas e que são orgânicas, porque todos nós somos pessoas que fazemos estas programações. E isso acho que é importante mencionar. Ok, obrigada Catarina, acho que podíamos avançar um bocadinho. Há aqui algumas questões que me suscitaram outras ideias, mas que se calhar discutíamos um bocadinho mais à frente, ou até envolver depois mais à frente também o público. Mas há uma questão que para mim também é muito importante, que tem a ver com o programa criado que um programador faz. E nesse sentido, num dos seus ensaios, o António Pinto Ribeiro sugere que no início da sua atividade o programador deve apresentar um manifesto explicando os objetivos e a missão de determinado calendário de execução. Aprovado pelos responsáveis da organização, este será o seu guia de atuação e de justificação perante o público, artistas e criadores das suas escolhas. Ao ter que submeter este programa, um programador não vê um bocado a sua liberdade limitada. Este escrutínio por parte de um dirigente, de uma hierarquia, não acaba por limitar um bocadinho o seu campo de ação, apesar de muitas vezes serem processos concertados, não é? E de diálogo, mas ao mesmo tempo não há aqui uma certa, não direi censura, mas limitação. Doutora Adelina? Bem, eu queria só ainda voltar um bocadinho atrás e já vou pegar na sua questão, mas só para fazer esta ligação total.
Eu acho que o programador estão em comentários no bate-papo, essencialmente um gestor, não é? É nesta gestão de pessoas, de expectativas, de artistas, de programação, de sonhador, não é? Tem que ter esta base de utopia, digo eu, que não sou de todo programadora, mas tem que ter esta base de sonho, de mudar o mundo, não é? Portanto, e depois é gerir estas expectativas locais, com as direções, ou com a entidade política, com os artistas, com tudo isso. Portanto, nesta gestão é gerir orçamentos, é gerir uma série de coisas. Portanto, eu acho que é um gestor nestas múltiplas acessões, um gestor com qualidades muito específicas para a área da criação e para a área da cultura, mas é basicamente um gestor. E depois nunca esquecer a ideia do público, não é? Que estamos, porque há bocado a Catarina estava a dizer esta ideia do programador Deus, não é? Eu antes de trabalhar na cultura, antes de estar com as mãos na massa, eu tinha muita ideia do programador intocável, não é? Que falava uma linguagem muito própria, muito fechada, muito cerrada, e que os outros, nós, os mortais, que só estávamos do lado do público, não percebíamos o que é que estava ali. Hoje, que estou mais por dentro, pelas minhas questões, pelas minhas funções, não tenho nada essa ideia. Portanto, tenho muito mais essa ideia do programador gestor, do programador que gera muitos conflitos, do programador que também cria conflitos, mas nesta perspectiva criativa e construtiva, digamos assim. Eu acho que alguém que não cria conflitos em nada, a abanar com a cabeça, não está a fazer a diferença. E, portanto, é muito importante criar, discutir, avançar. Portanto, eu acho mal de nós, mal de mim, que numa reunião que tenha com os vários programadores não existam pontos de vista diferentes, não existam aqui, uns estão de um lado, outros estão do outro, mas vamos, neste sentido, como disse a Patrícia, de ir construindo esse caminho. O que eu acho é que o programador tem, e eu enquanto responsável político, enquanto responsável da entidade, digamos assim, o programador tem de se perceber porque é que ele adota, qual é o sentido dele naquela programação. Esse sentido não é a programação, porque a programação propriamente dita, quando eu discuto a programação ou a linha política que vocês diziam há bocado, por causa desta liberdade do programador, por exemplo, os que estão ligados às entidades públicas, eu não discuto programação no sentido se é a companhia de teatro X, se é o músico Y, eu não discuto de todo, não o sei fazer, é uma liberdade total e absoluta do programador. Mas aquilo que nós temos de discutir em reunião de direção, nas questões dos nossos documentos políticos, é o objetivo que nós temos, não é? Estamos a fazer. Nós na oficina, neste momento, por exemplo, só para vos dar um exemplo, nós definimos como prioritário a educação e mediação cultural, até por força agora da Covid e do trabalho que nós fazemos com as escolas, é um eixo fundamental do trabalho da oficina, a educação e mediação cultural. E, portanto, obviamente que é em função dessa decisão que foi tomada que a diretora artística, no caso, ou os vários programadores das várias áreas vão trabalhando, alocando à educação e mediação cultural tudo isto. E, portanto, não é uma liberdade, não se entra nesta programação propriamente dita, mas no eixo que ele deve ser privilegiado. E, portanto, acho que esta questão do centrar no público não pode nunca ser esquecido, nós temos que ter objetivos e depois, quer no município, quer enquanto vereadora da cultura no município, que temos também a programação cultural, quer na oficina da qual sou presidente, há uma obrigatoriedade de haver um documento estratégico, não é? Em que o programador tem de estar lá, quer dizer, não temos forma nenhuma. Nós neste momento acabamos, a semana passada, de aprovar o plano de orçamento para 2021 da oficina e, portanto, nós neste momento, toda a programação de 2021, com exceção de algumas coisas mais pontuais da programação regular, mas posso dizer, por exemplo, toda a programação para as escolas está definida com a peça de teatro X, com o artista Y, com não sei o quê. Portanto, tudo isto está porque obrigatoriamente isto tem de cumprir um calendário. Não acho que que a liberdade do programador tenha a ver com o facto de poder ou não fazer uma eventualidade. É óbvio que há sempre aqui algumas possibilidades de mudança, de acrescentar, mas as residências artísticas estão definidas, quem é que vai fazer residência, as co-residências estão definidas e, portanto, não há nenhuma, eu acho que não está a cercear a liberdade, está se calhar a organizá-la
e o programador, enquanto gestor, sabe que tem que ter esta linha condutora até para justificar de alguma forma o trabalho que está feito. Eu quando colocava esta questão e quando me referia ao manifesto, era mais no lado conceptual. Muitas vezes o que se vê, ou que não se vê, é de facto esse manifesto. A programação acaba por ser o lado mais visível do seu trabalho, mas todo esse trabalho conceptual muitas vezes fica perdido nos meandros de todo o trabalho. E portanto aquilo que eu acho que pode ser interessante ou não, muitas vezes é esse manifesto poder ser visível e de forma a que também depois, por exemplo, os públicos possam ou não perceber se se esse manifesto está a ser cumprido, se está a ser desviado, como é que está a ser executado, e acho que vai de encontro àquilo um bocadinho que se estava a falar, que era a escutação do público, para o próprio público poder ter uma análise mais qualitativa sobre o trabalho do próprio programador. E deixou mais esta deixa e passo a palavra ao André. Deixe-me só agora acrescentar só uma coisa porque disse. Sim. Desculpa. Esta questão entre o que é conceptual e o que é depois um plano de atividades, não é? Um conjunto de ações que estão a ser programadas. Nós há uns tempos abrimos uma call com um programador de uma determinada área e aquilo que nós queríamos era essa parte conceptual. Era que a pessoa que se candidatasse ao lugar, conceptualmente nós percebêssemos qual era a linha de atuação, não é? E aquilo que nós verificamos... Desculpe-me só interrompê-lo, mas depois esse manifesto ou isso pode ficar visível? Sim, a ideia era que ficasse visível e que depois pudesse ficar, mas tivemos muito pouco isso. Isto é, quando nós tivermos um conjunto de programadores que nos dão uma resposta e vem a uma call, aquilo que vem é eu vou fazer isto e vou fazer aquilo e vou convidar o artista X e vou... Portanto, no fundo o que apresentam é um plano de atividades. E aí sim, aí eu não sou capaz, enquanto presidente de uma direção de uma entidade, como vocês sabem, tem artes performativas, tem artes visuais, tem toda uma série, eu não sou capaz, ou o júri naquela altura não seria capaz, de definir se aquele programador seria o ideal para aquele equipamento, porque aquilo que eu queria não era ser o artista X ou o artista Y, porque isso é uma função do programador que tem de adequar. Era mesmo esta questão conceptual, o que é que pensa daquilo, como é que vai fazer a ligação aos públicos, que estratégias vai usar, qual é o papel daquele equipamento, que papel é que ele tem na cidade, que transfiguração é que ele pode trazer. É este conceito, porque depois isto vai operacionalizar-se, obviamente, em atividades, em exposições, em arte performativa, o que é que seja. E, portanto, é preciso também dar este passo nesta questão conceptual e concordo que deve ser, obviamente, ficar, até para dar lógica a alguma da programação que muitas vezes não se percebe, ou só alguns é que percebem a lógica inerente a alguma programação. Catarina? André, desculpa. Desculpa. André. Só dizer que eu coloquei um link para um livro de uma autora que eu estou sempre a gostar e a falar nela, que é a Sarah Schulman, tem um livro chamado Conflict is Not Abuse, e que acho que é uma forma boa para continuar aquilo que a Catarina estava a sugerir. Lembrei-me justamente de uma ideia de missão. A Catarina há pouco tempo organizou, em conjunto com mais pessoas, uma conversa sobre a missão, a internacionalização enquanto prioridade cultural em Portugal, e gerou-se no meio dessa conversa de alguma forma um conflito que não era um abuso, não é? Entre mim e algumas ideias que eu achava que a internacionalização não é só esta capacidade de extração da União Europeia ou de verbas para nós pormos os espetáculos portugueses no mundo, mas que a internacionalização tinha que passar também por uma obrigatoriedade do Estado dotar orçamentos a determinadas estruturas para devolverem ferramentas a sítios mais precarizados que não têm interesse, ou que não têm interesse, que não têm maneira não têm interest, não têm maneira de conseguir ter atividades culturais lá. Portanto, a internacionalização é two-way, é de alguma forma extrair, mas também devolver, com todos os perigos que há nesse desenvolvimento e envolvimento contextual. Mas pronto, esta ideia desta missão de pensar este conflito que surge, parece-me que é o necessário para uma ideia daquilo que pode ser a gestão cultural. Portanto, temos
este conflito positivo, como dizia a Patrícia Portela, é um conflito em que os artistas querem fazer uma determinada coisa, mas o equipamento não permite, porque o equipamento tem um regime de visibilidade século XIX. Portanto, é gerir, não são, quando eu digo conflitos, não é uma guerra, são muitas vezes também conflitos muito positivos. Esta missão é uma missão que tem que ser pensada por todas as estruturas. Lisboa viveu durante muito tempo sem equipamentos. Portanto, esses equipamentos que nós temos cada vez mais espalhados pela cidade são equipamentos pop-up que surgiram por reconstrução, investimento de capital e que não têm necessariamente uma missão como já têm os equipamentos mais seculares, tipo Teatro Nacional ou o São Carlos ou eventualmente a Companhia Nacional de Bailado, que tem uma missão muito concreta, como o público tem uma carta de estilo e a Time Out também tem uma carta de estilo descrita. Portanto, o que acontece é que estes equipamentos surgem todos com uma ideia de apoteose cultural da própria cidade, sendo que estão a gentrificar práticas que já existiam dentro de um contexto de uma cidade muito precarizada e com espaços para os próprios artistas gerirem os seus próprios espetáculos e que, na sua multiplicação, não conseguem fazer um diferencial entre eles, ou têm um diferencial de missão muito curtinho. E às vezes é vista essa missão como sendo um conflito, e o conflito não tem que ser, entre estas estruturas, um abuso. Ao mesmo tempo que estão a surgir, que Portugal está a entrar nesta Lisboa, pelo menos, não Portugal, porque o resto do país está a ser totalmente precarizado e invisibilizado, aparece também a figura do super curator, como o Olbricht, que estão a fazer uma espécie de arte oficial do planeta, onde colocam determinados artistas em qualquer contexto. Isto é, Marina Abramovic passa a ser boa na Jugoslávia, nos Estados Unidos, no Congo e Hong Kong, que tem o mesmo valor em todos os lados. Portanto, há aqui uma luta que começa a existir entre particularismos de determinados contextos que têm missões que não querem entrar em hiperdefinição, porque estão a ser construídas e podem entrar em conflito ou ser vista essa missão como sendo uma coisa limitadora, quando, na verdade, estão todos a missionar ser como o Hans Holbricht, que é o super curator. Portanto, todos os teatros vão ser o melhor teatro da cidade, com uma competição altamente exigente e às vezes partilhas dos mesmos artistas, o que implica que há muitos que são excluídos ou que o excedente não tem capacidade de articulação com esses equipamentos. Ao mesmo tempo, o Ministério da Cultura está cada vez mais a afunilar o tipo afunila cada vez mais o tipo de necessidade de resposta, ou pelo menos de processos concursivos, que tornam os equipamentos mais sólidos, mais duros dentro desta wannabe super curator. Portanto, a missão tem mesmo, para mim, que ser limitadora. Tem que ser limitadora no sentido em que há uma macro escala, que são os interesses da cidade, dos teatros, mas também haver uma microescala, que é a missão do próprio programador, o curador, dentro daquilo que são os interesses da cidade e dos equipamentos, e onde o público e os contextos têm que ser ouvidos e têm que estar presentes. Mas eu acho, e eu queria acrescentar à Adelina, que o público tem que estar presente nessa missão, não só aquele que vai, mas também aquele que não está. E isso às vezes é muito difícil de conseguir, e aí eu acho que são esses conflitos que é preciso estar nessas missões. Portanto, aquilo que é disponibilizado e aquilo que é feito num determinado território é feito para as pessoas que estão a assistir ao espetáculo na senda lógica e antiga daquilo que é a maneira como é visto no espetáculo e absorvido, mas tem que ter repercussões para todos aqueles que não foram. Porque é que não foram, onde é que estavam, se sentem-se representados ou não têm meios económicos, o tipo de formato já não é execuível. Isto cria uma situação, esta missão, e a prova é que ela é tão limitadora, que quando chega uma pandemia, os teatros perpetuam as suas práticas, também por respeito aos contratos que já tinham, mas continuam a perpetuar as suas práticas, a maioria, à luz daquilo que é uma situação pré-pandémica. Portanto, a limitação, a missão, se a missão fosse realmente clara, é óbvio que aqueles teatros não estão a cumprir as suas missões. Estão a cumprir uma missão meia inventada daquilo que é uma missão ainda à luz de determinadas formas artísticas, não é? Que não incluem muitas manifestações vernaculares ou sociais dentro dos seus equipamentos, que não tendem a chegar às pessoas, ou que não tendem a articular-se com a situação histórica e contexto, e que não têm 2 ou 3 ou 4 cronologias em simultâneo a funcionar. Portanto, eu acho que a missão tem mesmo que ser limitadora, tem mesmo que ser gestão de conflitos positiva, negativa, etc., e quebrar com lógicas de binómio de programador bom, programador mau, faz isto, não faz aquilo, exclui, não sei o que mais, porque tem a ver com essa ideia do conflito, tem que estar presente, e o conflito não é abuso. É isso.
Obrigada, André. Eu quando falava na questão da liberdade do programador não era no sentido de ser tão limitante, era mais no sentido de ser limitante ou não. Quando temos uma hierarquia, muitas vezes é fácil deixarmos levar pela vontade superior, digamos assim, e tentarmos adequar também, às vezes de uma forma um bocadinho exagerada, à vontade do que os outros querem. Era mais nesse sentido. Dava a palavra agora à Catarina. Bom, é que disse-se tanta coisa agora aqui que eu não sei se vou conseguir resumir. Porque assim, Peço, por favor, que vou consigas. tentar. Então, Obrigada. partindo da tua ideia do manifesto, não é? Ok, manifesto. É óbvio que qualquer organização tem que ter uma missão e tem que definir muito bem, muito claramente, qual o caminho que quer percorrer. E dentro desse sentido, quer dizer, uma missão de um teatro em Lisboa, eu vou voltar a dizer isto porque acho que é importante, uma missão de um teatro em Lisboa é muito diferente de uma missão de um teatro, sei lá, no Fundão, por exemplo. Eu vou puxar, por exemplo, eu que trabalhei em Lisboa, trabalhei no Rio de Janeiro, trabalhei em Santiago de Chile, trabalhei em Madrid e agora estou a trabalhar precisamente em cidades pequenas, que é Coimbra, Lolé, Faro e Lagos. É completamente diferente a forma como penso aquilo que é o importante em cada um destes territórios, não é? Depois há uma outra coisa que é, ok, tendo em conta esta diferença, também acho que se está aqui a colocar uma questão que não tem em consideração uma coisa fundamental, que é, há programadores de equipamentos culturais e há programadores de iniciativas culturais que não têm espaços e que, portanto, promovem uma série de atividades, uma série de iniciativas em que são nómadas nos espaços que fazem e que não têm uma programação contínua e que, portanto, fazer uma programação contínua é totalmente diferente de fazer uma programação pontual. Por exemplo, no meu caso, eu faço 2 projetos com algumas semelhanças, senão também não os faria, não é? Porque não sou assim tão esquizofrénica, mas que têm uma coisa em comum, que é precisamente levar linguagens mais experimentais e mais críticas para fora dos grandes centros urbanos, que é onde é mais fácil encontrar esse público que falamos, mas depois são movidos de formas completamente diferentes, tendo em conta o contexto e tendo em conta aquilo que significam numa determinada momento. Assim, para mim, um manifesto é uma coisa que tem que estar sempre a mudar e que não pode ser um manifesto de intenções que é aquele e segue por ali fora. Não, é preciso e tem que mudar para estar atento ao contexto. Depois falou-se aqui numa coisa que eu acho extremamente interessante, não é? Por exemplo, na América do Sul a figura, e no espaço ibero-americano, menos em Portugal, sempre se falou no gestor cultural. Isto é, o programador não é um programador, é um gestor cultural. E eu sempre tive um problema em assumir essa palavra, e especialmente, e cada vez mais também, porque me parece que existe cada vez mais uma mercantilização das artes, que eu acho que é preciso ter muita atenção. Hoje de manhã eu estava a ouvir um pouco, não consegui ouvir tudo, mas ouvi algumas conversas e falou-se, acho que foi o Paulo Pires que disse que há aqui uma diferença, que é preciso ver que a arte tem há um trabalho de fundo. É um trabalho, é como quase uma maratona, não é? Eu concordo, isto é, não se pode ter resultados já. E o problema, muitas vezes, é que com esta mercantilização das artes, o que se provoca é quanto de público é que se tem. Porquê? Porque não se conseguem medir outros indicadores, como o que é que provocou na pessoa, qual o estado de felicidade com que as pessoas saem ou não saem, o que é que fez com que o encontro, sei lá, há muitos indicadores que não se conseguem medir e, portanto, eu acho que é preciso ter muita atenção a esta questão do que é que significa. Quando se fala em públicos, não se está a falar só em números e que, agora, a doutora Adelina, que é política aqui no meio,
e que eu às vezes tenho alguns conflitos com os políticos precisamente por isto, e que é que junta a arte e o turismo é que é importante porque isso é que dá números. Não quero dizer que seja o seu caso, mas acho que é importante falar sobre isto, porque já lidei com muitas situações destas em que às vezes sinto que os políticos olham para nós, programadores, como um empecilho e uns chatos que, pronto, é um mal que tem que existir e que, como tal, vamos lá. Depois também achei interessante aquilo que a doutora Adelina disse, que como é que responderam, como é que os programadores responderam à call de Guimarães. É interessante porquê? Porque se calhar não existem muitas pessoas a pensar programação corretamente em Portugal. E isto levanta uma outra questão: que missões e que manifestos é que vão existir com um programa que está a acontecer ou que está prestes a acontecer, que é a rede dos teatros, não é? E, portanto, como é que a rede de cineteatros que vai definir que é preciso uma direção artística, o que é isto, de programar, de não programar, pronto, várias questões. E que eu acho que, voltando à questão do manifesto, eu acho que mais do que o manifesto, ou antes, eu acho que todos os manifestos têm que ter uma coisa presente, que é a questão do cuidado. Porque muitas vezes, em prol de um determinado manifesto, não se cuida o artista, não se cuida o público, não se cuida a equipa, e esta questão do cuidado é muito importante e vai contra tudo aquilo que é e que está a acontecer cada vez mais neste setor, que é, volto, à mercantilização. É preciso ter números, é preciso fazer muito, é preciso fazer mais, é preciso... Então, mas afinal o que é que nós estamos aqui a fazer enquanto programadores? Estamos Catarina, acho que a Maria da Assis na conversa com a Cristina Grande e a Elizabeth diziam isso muito bem, que era a questão do tempo, e um tempo longo. Totalmente. E portanto isso faz-nos falta, inclusive entre nós neste momento, portanto eu te pedi se podias... Mas não faz falta, o que faz falta é nós pensarmos que temos que começar a bater pé sobre isto, não é? E que se calhar é preciso chamar a atenção sobre como temos que, se calhar, produzir menos, e que isto, a nível de programação, significa dar mais tempo, significa não desconsiderar esta questão do afeto, que eu acho que é super importante, porque estamos a pensar cada vez menos nisto para mostrar que conseguimos fazer muito. E o afeto significa fazer menos e, portanto, ter menos resultados a curto prazo e mais a longo prazo. Portanto, para mim, um grande manifesto deve ser isso, ter a coragem de dizer que não é preciso avançar com tanta pressa. E sei lá, e eu não vou muito mais porque, aquilo que o André disse, o que a doutora Adelina disse, já vou dar espaço. Ok, obrigada Catarina. Acho que já estamos a chegar assim no limite do nosso tempo e acho que ainda ficou aqui. Eu entrei, estou a gostar muito de acompanhar-vos e esta interação entre vós. A conversa de facto está a ser longa. Querem então, tenho vários aqui comentários que chegaram, comentários, perguntas, fazemos um pequeno intervalo, 5 minutinhos para nos levantarmos um bocadinho e voltamos daqui a 5 minutos. Tá bem? Okay. Obrigada. Até já. Então, para não demorarmos muito tempo, de facto eu tinha aqui outras questões e outras ainda que me foram surgindo, mas vou limitar-me então a estas duas que me parecem se calhar muito pertinentes. Algumas outras questões que eu tinha colocado acho que já foram faladas de outra forma mais indireta que eu estava a pensar, mas há aqui duas que me parecem mais importantes, tendo em conta a luz, não digo do nosso presente, mas destes últimos anos que tenho percebido e que são algumas questões que eu própria também tenho feito a mim, e uma em particular sobre a qual também tenho refletido enquanto profissional, que tem a ver com as redes de programação, porque apesar de gerarem muitos consensos em muitas áreas, principalmente naquilo que diz respeito à mobilidade de artistas,
Depois também tem o revés da medalha e também tem imensas críticas, algumas se calhar válidas, outras se calhar nem tanto, mas acima de tudo de que estas redes de programação podem se tornar em ciclos viciosos e que acabam por conferir um certo poderio aos próprios programadores e que prejudicando muitas vezes a comunidade artística no seu geral, mas também o público pelo aquilo que lhes é oferecido nesse sentido. Gostaria de ter a vossa perspectiva sobre isso. Doutora Adelina, mais uma vez começava por si. Eu sei muito pouco sobre redes, sobre esse sentido, não é? Portanto, no caso da oficina em Guimarães, nós participámos de uma série de redes de 5 sentidos, por exemplo. Portanto, temos esse trabalho como manifesto, digamos assim, deste trabalho colaborativo, até porque somos uma cidade do norte de Portugal, às vezes um bocadinho longe de alguns conceitos, e portanto consideramos sempre que é uma mais-valia. Aquilo que eu sinto dos meus programadores das várias áreas, daquilo que discutem comigo, é muitas vezes uma cristalização das próprias redes, isto é, sentiu-se um determinado caminho e depois faz-se esse caminho, não permitindo que aí haja um trabalho a mais de rejuvenescimento, não é? Portanto, às vezes é preciso um abanar da própria rede. E, portanto, é isso que eu sei, que nós advogamos sempre, é que estas redes com sentido devem ser importantes, até porque são aqui espaços enormes de trabalho e de pensamento também, não é? De pensamento, e é muito mais fácil trabalhar numa rede propriamente numa cidade mais pequena e com outras limitações, e portanto somos favoráveis nesse sentido, mas conheço muito pouco para falar especificamente disso, porque não estou nelas. Ok, obrigada. Há uma questão que também foi falada a propósito disto de manhã e que eu retive, que era a questão da homogeneidade da oferta. Acho que esta questão das redes vai um bocadinho de encontro a isso, porque às vezes o que se vê é que alguns espetáculos e algumas estruturas acabam por conseguir entrar nas redes e depois acabam por se manter, aquela cristalização que falava. André? É uma faca de dois gumes, não é? Por um lado é isso que estávamos a falar ainda agora, não é? Há uma pressão há uma pressão muito grande sobre as estruturas de representar tudo, uma vez que não há um investimento em vários equipamentos que possam subdividir os seus interesses segundo diversas medições, mas ao mesmo tempo também há o perigo de tornar essas redes totalistas no sentido de terem sempre os mesmos artistas e transformarem-se numa espécie de hiperprogramadores em que tu tens acesso, todas as coisas estão em todo o lado e tu tens acesso ao mesmo tipo de informação. Portanto, é uma coisa muito difícil como gerir e como é que os equipamentos podem gerir estas duas coisas, que é, por um lado, a pressão e a falta e a precarização de muitos desses equipamentos para ter que ter tudo, não é? Todos os agenciamentos de pessoas que não têm visibilidade ou que estão precarizadas, oprimidas, mas ao mesmo tempo como é que, indo buscando aliados para essas programações, não tornam estão a invalidar uma multiplicidade também. É uma coisa muito difícil de gerir, eu não sei muito bem. Eu não acho que o país, na verdade, e acho que muitas pessoas estão aqui na conversa, o Jessie James, a Susana Menezes, o Luís Ferreira, a Patrícia Portela, a Cristina Grande, a Maria da Cis, são pessoas que estão a fazer esse trabalho de uma forma muito importante, e desculpem não nomear todos, eu não conheço também todas as pessoas em todas as programações, imagino que todas as pessoas que estão aqui estão benevolentemente a tentar pensar isso, eu estou a falar destas pessoas que eu vou conhecendo e que muitas delas eu nem sequer participo ativamente nas suas atividades, mas eu não acho que o país esteja necessariamente muito mal e eu acho que esta conversa é mesmo devia haver mais, no sentido de conseguir construir discursos críticos em torno disto. Há uma às vezes, responsabilização de determinados programadores e determinados equipamentos sobre essa representatividade, mas é uma pressão muito grande para essas pessoas e, portanto, muitas também têm que entrar nas redes para conseguir levar a cabo essas missões. Então é uma faca de dois gumes, é muito difícil, porque na verdade o que nós precisamos mais é de mais equipamentos, mais investimento, e mais missões e mais trabalho em coletivo, que é isso que o programador deve ter, que é não achar que a pessoa que escreve os programas está sujeita aos seus interesses ou que faz os cartazes está sujeita aos seus interesses, mas que tem que gerir esses interesses todos, porque as pessoas não visíveis nestas estruturas são pessoas que têm autonomia, que têm critérios estéticos, literários, etc, etc, etc.
Obrigada, André. Catarina? Assim, para resumir, as redes no seu início era uma coisa muito linda, porque, porque permitia com que as estruturas que não tinham tanta capacidade pudessem realmente fazer circular artistas com muito mais facilidade. Mas neste momento a mim parece-me que devia haver um repensamento sobre as redes, precisamente no sentido de pensar naquilo que são atividades menos visíveis, isto é, se nós pensarmos que as redes poderiam ter como intuito ou como objetivo apoiar um artista durante um tempo para lhe dar a força, então deveriam apoiar aquilo que é o desenvolvimento dos seus projetos e, portanto, ser um campo de experimentação muito mais do que um campo de circulação. Acho que o problema neste momento é isso, mais uma vez eu volto àquela questão de que há um aproveitamento mercantil dos próprios artistas, e os próprios artistas, porque também são precários, veem nisso uma possibilidade de fortalecer o seu trabalho. Portanto, se pensar que as redes podem ser formas de apoiar a parte menos visível do trabalho artístico, de trabalho de fundo, que não tem tanto com apresentar espetáculos, mas mais de se relacionar com contextos, acho que as redes poderiam continuar a funcionar, mas neste momento não vejo que seja assim. Portanto, Ok. Mariana? Sim, há aqui uma série de questões e concordo exatamente com aquilo que a Catarina acaba de dizer. Nós pensamos muitas vezes o programador como alguém que está a decidir aquilo que se vai apresentar, quando muitas vezes também está a decidir aquilo que se vai criar. E também por isso comecei por fazer esta distinção entre trabalhar num espaço de produção artística e como isto tem uma relação diferente com o público, do que quem tem uma casa aberta, não é? A porta aberta, esta que se relaciona já com as redes dos cineteatros também, coloca-nos a questão da apresentação de uma forma mais aguda. Efetivamente, nestas dinâmicas de programação em rede, que são, por um lado, muito importantes, porque vivemos num território assimétrico, em territórios largos, de baixa densidade populacional, mas também num país pobre. E é importante dizer que também em Lisboa, com mais visibilidade, mais equipamentos, continuamos a ser uma capital com as suas limitações, é um país pobre. E isto para dizer o quê? Toda a nossa comunidade artística e o programador tem de estar, não é? Nesta triangulação, no mínimo nesta triangulação de artista, público, contexto, território. Quando o programador e todas as pessoas que trabalham com ele, porque ele nunca trabalha sozinho, pensa ou trabalha com esta comunidade artística, é preciso ter consciência que esta comunidade artística vive uma condição de vulnerabilidade imensa e que muitas vezes a ação do programador e das várias entidades com mais ou menos poder para legitimar, para acrescentar valor, capital, etc., são agentes de estreitamento destas dinâmicas, são agentes de estreitamento de oportunidades da comunidade artística. E isto vai um pouco no sentido daquilo que a Catarina dizia, ser importantíssimo não só pensarmos a questão da apresentação, que nos dá números de público com muita evidência, isto pega-se também com aquilo que a Adelina dizia, no sentido em que também há outra coisa que tem de ser contabilizada, que é a abertura ao público, que pode ser feita desde o primeiro momento de seleção e de trabalho com os artistas. Não é? O espaço aberto de trabalho, a relação com a comunidade constante, são também coisas muito importantes e que nós nos esquecemos de considerar programação. Parece que programação é só aquilo que tem um bilhete, uma data marcada e um espaço exato onde vai acontecer e chegamos de máscara ou via Zoom, ou percebem, acho que esta ideia de programação, como nós muitas vezes sem querer acabamos por
por discutir, não é? Ok, obrigada Mariana. Patrícia? 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 Acho que a Patrícia não nos está a ouvir. Bloqueou, sim. Acho que bloqueou, não sei, não consigo Está de perceber. volta. Patrícia? Ouvem-me? Ouvem-me? Agora sim. Agora sim. Eu estou a ouvir. Ok. Acho que bloqueias de vez em quando. Ficamos sem ouvir Eu outra vez. estou a ouvir. Nós Vocês não te estamos a ouvir. é que não me ouvem a mim. Vocês é que não me... Eu estou a ouvir-vos cortados. Portanto, eu não E nós estou aqui? a conseguir seguir. Estou? Sim. E eu não vos ouço sempre. E agora? Agora estamos-te a ouvir. É Não que sei eu se queres experimentar falar com o vídeo desligado, pode ser que ajude na ligação. Congelados. Dos lados também é bom. É que eu estou-vos a ouvir, mas não vos estou a ver, estão congelados. Esperem lá, só um bocadinho. Espera aí, vou tentar fazer isso. Também não precisas nos ver, só E precisas agora, é nos melhor ouvir. sem imagem? Acho que sim, estamos a ouvir melhor, sim. Ui, agora parou tudo. Oh. Patrícia? Eu não vos vejo, agora não ouço. Já fiz, já tirei. Nós estamos-te a ouvir a ti. Eu já tirei o vídeo, já tirei tudo. Mas estamos-te a ouvir, se quiseres responder. Não sei se Eu vejo, terá e agora estão-me a conseguido ouvir? acompanhar. Então, Sim, Patrícia, mas conseguiste acompanhar a conversa? Vou tentar. Estão a ouvir? Sim. Então pronto, então respondo. Eu não estou a perceber se vocês me estão a ouvir ou não. Está assim. Não vi os últimos 5 minutos e achei que fiquei meio perdida. Vou ver se consigo desligar e ligar isto. Só um segundo. Aqui Ou estou eu. saíres e Eu acho que voltares vai a estar entrar, melhor. Patrícia. É isso. Eu vou fazer isso, vou tentar entrar de novo, pode ser? Sim, se calhar avançava com outra questão enquanto os restantes respondiam e depois fazia novamente, se calhar, isto à Patrícia para não estarmos aqui também a perder muito tempo, já estamos a ficar um bocadinho em cima. Sim, não se esqueçam dos colegas Exato, eu se acompanhar calhar, e a mandar. Sim. então se calhar abdicava desta última questão e pode ser que alguém, entretanto, nos comentários o faça, senão espero que ainda haja um bocadinho de tempo para o fazer. E se calhar Maria deixava, começamos por comentários. Primeiro um comentário da Susana Gomes da Silva quando estavam a discutir em relação aos manifestos, que o manifesto não é apenas uma resposta ao tempo, é também um conjunto de convicções e uma visão. Em relação ao tempo, e há algumas perguntas também que vão no sentido de como medir o impacto, que não seja de forma quantitativa, é algo sobre o qual também procuramos dar alguma atenção e graças à pandemia houve uma maior abertura para discutir esta questão do tempo e o tempo associado à qualidade do que fazemos. O resumo deste debate está no nosso website como todos e a questão é que naquele momento, no início do lockdown, criou-se uma expectativa entre muitos de nós que realmente íamos, de alguma forma, ia-nos ser imposto, não é? Abrandar, reequacionar certas práticas e provavelmente fazer menos, como dizia a Catarina, e fazer melhor e fazer algo que nos desse mais prazer também, porque o correr para fazer coisas não é sempre prazeroso. Mas rapidamente, no mês seguinte, por exemplo, com a abertura dos museus, porque os museus em Portugal reabriram no dia 18 de maio, não muito tempo depois do lockdown, os ritmos foram outra vez, não é? Aqueles que já sabíamos e, portanto, ouvindo-vos falar, fico a pensar, porque a Adelina também disse, para nós também os números são uma pressão. Então, de quem depende? Quem é que tem que fazer esta resistência, talvez, de dizer não, temos que fazer de outra forma e vamos combinar outras formas de medir aquilo que estamos a fazer, porque formas de medir, e há perguntas nesse sentido, formas de medir qualitativamente há.
e acontece noutros países. Em termos de perguntas, gostaria, uma colega pergunta se querem, discutiram a questão da gestão de conflitos, se querem também, se podemos ouvir-vos também um bocadinho sobre a gestão de interesses. Também há uma outra pergunta em relação ao recente cancelamento da programação cultural em Guimarães, que parece que foi no seguimento de queixas, alguma pressão nas redes sociais a seguir a determinado espetáculo onde foi considerado que não foram seguidas as normas da Direção-Geral da Saúde e, portanto, isto resultou no cancelamento da programação toda. Se quer comentar também sobre isso e pôr-nos a par das razões desta decisão. E depois uma última pergunta, Cristiana, espero que estejas a apontar. Se sabemos medir o impacto, sabemos que formas é que existem para fazer uma avaliação mais qualitativa daquilo que estamos a fazer e poder partilhar entre nós e com outras entidades. E para já fico por aqui e vou ver se há mais comentários. De facto, há aqui bastantes comentários, mas sim, começámos pela Adelina, porque não se importa. Em relação à situação de Guimarães, nós tivemos uma abertura da cultura, pelo menos a partir do verão, dos espetáculos culturais, nos vários equipamentos, e tivemos a abertura dos museus a partir dos 8 de maio, como é normal, e portanto a partir do verão temos tido uma atividade já muito substantiva e até com muita procura, sempre como mesmo o próprio Vila Flor tem tido uma procura imensa nos vários espetáculos que estamos a ter, nomeadamente para crianças. Tivemos ontem um sábado à tarde, por exemplo, um espetáculo para famílias que esteve completamente cheio, cumprindo as normas da DGS, o cheio atual, não é? Que não era o cheio do antigamente. Tivemos inclusive alguns espetáculos que tivemos de duplicar porque havia mais interessados. Aquilo que aconteceu sábado foi apenas um fait divers, novamente porque há uma fotografia, o poder de uma fotografia que dá uma imagem de ajuntamento que depois obviamente não se revelou num equipamento, era um espetáculo de comédia, mas que nós agora vamos repensar, portanto nada de especial, não foi nada cancelado, vai ser amanhã reunida a Comissão de Proteção Civil, mas isto também traz aqui esta visibilidade que a cultura tem, e a cultura tem esta visibilidade para o bem e para o mal, não é? Traz para o bem no sentido em que as pessoas são muito presentes e muito exigentes. Eu hoje recebi, enquanto vereadora da cultura, inúmeros mails, inúmeras preocupações por parte de muita gente de Guimarães com medo que isto efetivamente signifique o cancelar do Westway Lab, por exemplo, que vai acontecer já durante este fim de semana, ou de uma série de coisas que nós temos agora. Mas por outro lado temos também um grupo significativo de pessoas a quem a cultura ainda não diz nada, e isto acontece em Guimarães, acontece no país, em que se acha que simplesmente se está a gastar dinheiro ou a não ter os cuidados todos num tempo Covid, não é? Aquilo que nós estamos aqui a tentar vender, passa a expressão, é da importância da cultura, e temos sentido isso, da importância da cultura até para nos permitir reinterpretar e permitir passar e permitir compreender este mundo novo que nós vivemos. E portanto, mas também aqui se nota esta polarização de duas situações completamente diferentes, e isso é de alguma forma preocupante, e nós fomos sentindo. Nós abrimos sempre uma grande exposição no âmbito da Contextile, onde tivemos muito mais gente do que temos habitualmente, por exemplo, portanto foi por um lado muito positivo, porque tínhamos pessoas à porta das salas de exposições, porque só entravam 10 de cada vez e portanto as pessoas ficavam ali à espera, mas depois temos do outro lado alguém a criticar como é que é possível gastarem dinheiro em exposições quando estamos todos com a Covid, não é? Portanto, isto politicamente, e isto reflete a sociedade, que é obviamente muito complicado. Queria só fazer um comentário em relação à questão desta avaliação dos públicos e dos números que nos atrapalham a todos. É muito difícil nós encontrarmos outras soluções. É óbvio que nós vamos dizendo, por exemplo, nós temos um trabalho muito grande com as escolas, e nós notamos já uma avaliação que acaba por ser numérica também, que é em todos os festivais nós vamos aumentando o número de espetáculos para crianças. O Guidance tem cada vez mais espetáculos para crianças,
os festivais Gil Vicente têm, o Guimarães Jazz tem, e portanto isso significa também que vamos aumentando o número de espetáculos para crianças, porque vamos trabalhando a educação e a mediação cultural desde cedo e os miúdos depois vêm com os pais. E portanto são números, mas são números que nós percebemos que já refletem uma política cultural que é feita. Depois, temos os outros números, nomeadamente do museu do nosso, por exemplo, do nosso Museu de Arte Contemporânea, que nos ficam sempre muito aquém e que nós temos alguma dificuldade, vamos encontrando outras soluções, mas temos sempre esta pressão política de que tudo se mede pelos números. E também precisamos de encontrar aqui outras soluções como é que a cultura está a fazer com que as pessoas tenham outro tipo de formas de ver o mundo, de entender, de ser diferentes, de estar mais preparados para os novos desafios, de nos dar resiliência, de nos dar reinterpretações, e tudo isto passa um bocadinho ao lado quando se fica só com a questão dos números. E essa questão do manifesto, aqui assim como estavam aqui, alguém comentou a questão do manifesto da Unesco para as bibliotecas, eu acho que era muito interessante este manifesto, porque depois se vai consubstanciar num conjunto de atividades, de objetivos que depois serão mais fáceis de gerir e que também podem ajudar a criar aqui alguma igualdade num país que culturalmente é muito desigual a todos os níveis, quer ao nível da oferta, quer ao nível dos apoios, quer ao nível central que vê que é muito polarizado em Lisboa e Porto, quer ao nível dos municípios, que há municípios que são muito atentos, há outros que são menos, outros que são nada atentos, e portanto tudo isto traz esta desigualdade em que a cultura não está a conseguir ultrapassar esta desigualdade e a ser um fator que alguém também colocou aí nos comentários que eu vi. E calmo. Sim, queria dizer que a propósito disso, precisamente o Henrique Praça colocou aqui uma questão, temos um país pobre ou profundamente desigual? A cultura, as instituições culturais estão a contribuir para aumentar ou para diminuir estas desigualdades? Eu vi que isto teve ressonou com outros colegas, portanto se quiserem também abordar essa questão. Alguém? André? Catarina? Mariana? Ok, então, em relação aos conflitos de interesses, eu quando tentei trazer a palavra conflitos, era conflitos de todas as ordens, de interesses, de atrito, positivos, negativos, portanto, esses conflitos, essa gestão é de vários conflitos de várias ordens, portanto não é só um conflito entre um artista e uma instituição que estão a lutar, é o próprio equipamento, etc, e os próprios interesses do Estado e os próprios interesses do espaço. Portanto, como a Mariana estava a dizer, é um trabalho que é feito de conflitos entre coisas visíveis e invisíveis, entre aquilo que é uma capitalização simbólica e aquilo que é um desenvolvimento territorial, invisível, que muitas vezes não é acknowledgeable, não é reconhecido pelo próprio Estado. As políticas culturais, eu acho que as políticas culturais têm que ser instauradas na própria fábrica da política cultural, que é no Ministério da Cultura. A resistência já existe no seio das instituições. Eu acho que não conheço nenhuma instituição em Portugal onde as pessoas não trabalhem fora de horas, onde as pessoas não façam mais do que as suas funções. As pessoas estão presas assim e muitas delas precarizadas, com contratos que não sabem se vão ter ou não. Portanto, essa resistência já existe e a maior parte da atividade cultural nas instituições não existiria, claro que podem existir exceções, etc., mas não existiria sem a benevolência e sem a vontade e o will da maior parte das pessoas que trabalham lá, que não têm condições, muitas vezes são abusadas, etc, etc, etc. Portanto, essas políticas culturais têm que passar pelo Ministério da Cultura, que tem que repensar aquilo que é o estatuto contributivo dos artistas, tem que pensar qual é a dotação orçamental que vai ter, tem que pensar os estatutos que os próprios artistas em determinadas situações laborais têm de ter, tem que pensar políticas de organização pública e também de mecenato, etc, etc. E também exigir à União Europeia que as políticas não sejam só políticas económicas, mas que sejam políticas culturais, isto é, que existam equipamentos que sejam da União Europeia, que não sejam necessariamente equipamentos só de afetos a cada estrutura, que exista uma dotação orçamental que não tenha que ser aqueles concursos do demo, no qual passas mais 6 meses a tentar arranjar mais não sei quantos esquemas para fazer mais não sei quantos espetáculos visíveis, etc, etc. Portanto, as políticas culturais têm que ser mudadas no âmbito da fábrica da política cultural e que não é certamente as pessoas que estão nas instituições já em resistência, nem os artistas que estão, a maioria deles, precarizados, apesar de poderem parecer que tenham roupas muito bonitas e coisas assim muito que indiquem o contrário, que tenham indicadores de fatores de riqueza metafísica e física. Então, eu acho que todas as instituições
é assim sendo, não diminuem ou não é diminuem, não incrementam ou não aumentam esta divisão e esta assimetria social. Eu acho que elas estão a fazer, dentro do possível, uma contribuição para a mudança. Pode não ser suficiente, mas não é porque elas não sejam incapazes. É, mais uma vez, porque há uma pressão gigante para representar tudo, quando tem que haver uma multiplicidade delas. Sabemos medir o impacto? Não sabemos medir o impacto. Podemos fingir que sabemos, mas enquanto não houver um censo em Portugal sobre a quantidade de pessoas racializadas, a quantidade real de pessoas desempregadas, a quantidade de pessoas que são deficientes, a quantidade de pessoas que se afirmam em identidades diversas, e quando não tivermos um impacto, um censo sobre exatamente onde é que estão, que pessoas formam este país, onde é que elas estão e quais os seus particularismos, nós não sabemos os impactos de nada. Os impactos que sabemos é o do jornal, umas pessoas que vão ver o concerto de uma pessoa X, mas não vão ver do outro, etc, etc, etc. Atividades que têm cronogramas muito específicos, isto é, um espetáculo tem um cronograma muito imediato, mas qualquer atividade, como nos materiais diversos, é uma atividade que não pode ter o cronograma de um espetáculo, é óbvio, porque é uma coisa que tem um impacto a longo prazo, é um trabalho invisível. Portanto, tem que existir várias formas de tratar os arquivos, não é? Aquilo que tem sido feito, perceber em que linhas é que elas estão a funcionar de acordo com critérios específicos para isso, e também exigir que haja um verdadeiro conhecimento territorial das pessoas que existem, daquilo que elas estão a consumir, a ver, o que é que elas se sentem representadas ou não. Porque senão é só uma névoa, é uma coisa assim. Mariana ou Catarina, querem acrescentar alguma coisa? Eu dou a palavra à Mariana. Eu quero acrescentar muito, mas dou a palavra à Mariana para não cortar a palavra. Ok, obrigada. Mariana? Bom, obrigada. Também me parece que eu não vou discutir se é pobre ou pouco rico, mas parece-me que sim, de facto, há um problema quando temos muitas ou algumas macro-instituições com um bocadinho mais de financiamento e muitas instituições e entidades no limiar, porque de facto isto traz-nos os problemas de, no fundo, acesso e democratização necessária que nos poderiam aqui deixar mais confortáveis nas escolhas das macroestruturas, e porque no fundo poderíamos alimentar, digamos assim, uma comunidade artística mais consolidada, não é? Qualquer dia, se nós virmos como é que esta comunidade artística vivia e como está a viver agora, depois ou durante esta pandemia, não há mais artistas, não é? Chegamos ao fim disto e temos os artistas pouquinhos e jovens artistas só se viverem com os pais e por aí fora. Portanto, estamos aqui a criar um problema para os programadores do futuro, que é, vão programar o quê? Não é? Com uma comunidade artística tão vulnerável. Isto, no fundo, só para fechar a conversa dos pobres ou ricos, mas passando aqui para as questões do tempo e do qualitativo. A mim parece-me que um dos bons critérios para vermos, para avaliarmos aquilo que nós fazemos é o tempo. Há um livro infantil que se chama Ainda Nada, que eu penso muitas vezes nele quando trabalho, porque é a história de uma sementinha que fica debaixo da terra e há um passarinho muito impaciente que vai sempre passando e dizendo ainda nada, até que um dia deixa de lá ir. Deixa de consultar, deixa de saber o que é que foi feito daquele público, deixa de saber o que é que foi feito daqueles artistas, porque no fundo, nós trabalhamos com uma coisa que eu acho que é muito importante, que é o horizonte de expectativa, nós trabalhamos com o tempo. O impacto do trabalho de um programador vê-se no tempo, vê-se no resultado que tem nas carreiras dos artistas, vê-se no resultado que tem nas vidas dos públicos de várias idades. Quais são os fatores que nós vamos escolher, de facto? Como o André diz, era necessário conhecermos muito melhor a nossa população, não é? Mas parece-me que esta questão de podermos avaliar, fazer uma avaliação à la longue, que nos permitisse medir o que é que aconteceu àquele artista,
5 anos depois de termos programado, ou àquela turma que esteve connosco 2 anos depois, o que é que eles fazem hoje, que curso escolheram, porquê, não é? Se vão regularmente de forma autónoma a museus, a exposições ou ao teatro, nós não conseguimos medir nada disto. E também não conseguimos medir porque vivemos naquele limiarzinho em que a seguir a esgotarmos o financiamento para fazer isto, nós temos de começar a pensar imediatamente em fazer aquilo e nunca mais teremos tempo para voltar atrás, não é? E ver o que aconteceu. Mariana, desculpa, mas a quem é que deveria ser o programador a esforçar-se por fazer essa avaliação do impacto que tem o seu trabalho na comunidade, neste caso, ou junto das entidades que programa? Deverá ser um estudo público, por exemplo, o Ministério da Cultura, entre um trabalho entre várias organizações. Como é que achas que, de facto, mais do que a quem compete, de facto, fazer essa avaliação? Se me perguntas a mim, eu acho que todos em medidas diferentes. Não é? O programador, se quer continuar a dormir descansado e a fazer a sua profissão, ou, quer dizer, a trabalhar, deve fazer essa avaliação como pode. Aos municípios, que também têm de fazer uma avaliação não só das entidades que vão apoiando ao longo do ano, mas da sua própria estratégia cultural e do seu próprio investimento, e que muitas vezes também eles ficam sem conseguir constantemente fazê-lo, porque isto anda a uma velocidade imensa e é preciso. E de facto, sim, há agora uma tentativa, por exemplo, de começarmos a perceber e a conhecer melhor o que é a nossa comunidade artística, mas sabemos, ainda até aos censos, não é? Nós sabemos que há muito mapeamento por fazer, muito por conhecer, e conhecermos uns aos outros é um papel por todo. Portanto, eu acho, e simplificando para não me arrastar, que se calhar já estou cansada de falar muito, é transversal às várias entidades. E temos a GEPAC, quer dizer, temos imensas estruturas que têm essa função. Só que fica um bocadinho aquém, não é? Ok, Catarina? Então, Só para dizer, desculpa, que a Patrícia está com problemas no acesso e, portanto, ela ausentou-se por motivos de força tecnológica. Neste momento acho que se conseguirmos que ela ainda volte a participar, tudo bem, senão vamos ter que continuar sem ela. Catarina, então? Então, colocaram-se aqui várias questões, eu acho que já me perdi nas perguntas todas, ou na pergunta essencial. Havia várias, havia uma que se centrava na questão do conflito de interesse ou não, na questão da avaliação do impacto de públicos ou das estruturas, de facto somos um país pobre ou simplesmente assimétrico. Então. Ok, então é assim, dando o exemplo de um país que apesar de ser uma ditadura, mas tem uma coisa, um dos seus índices de avaliação da qualidade de vida da população, que é o botão, não é? Que tem o índice de felicidade, não é? A avaliação de felicidade. Se eles conseguem, de certeza que é possível. Eu digo isto porque eu acabo de sair agora de uma residência do Verão Azul, onde estávamos um grupo de música a dar um workshop de música improvisada em que as pessoas saíram no final da semana felizes e havia uma pessoa que tinha entrado taciturna e saiu no final da semana feliz. Ora, esta pessoa, sendo feliz, vai irradiar felicidade para as pessoas que estão ao lado dela e por aí fora, portanto isto tem um efeito de onda. Então a arte pelo menos tem essa capacidade de criar efeitos de onda de felicidade, isto é, quanto mais felizes nós estamos, mais felizes transformamos aqueles à nossa volta. Então, acho que poderíamos olhar para o botão e perceber como é que eles fazem um índice de avaliação de felicidade para perceber se não podemos adaptar aqui também. Porque eu acho que será possível. A questão do conflito de interesses é uma questão complexa, porque assim, eu volto àquilo que se falou, as assimetrias que existem
É verdade que existem muitas assimetrias que são provocadas por aquilo que são os pequenos reinos pelo país fora, isto é, há muitas autarquias que olham para o seu território como se fossem os seus pequenos reinos e como tal, transformam esses pequenos reinos naquilo que eles acham que deve ser num período que equivale ao seu período de legislação. E, portanto, tem que ter resultados num período que são de 4 anos, não é? E isso não é suficiente para desenvolver todo o trabalho de fundo. E, portanto, cria e provoca com que muitas instituições culturais também bloqueiem aquilo que é a possibilidade de desenvolvimento de projetos que vão para lá desta intenção. Sobre aquilo que é, e nesse sentido, eu gostaria que a comunidade política, que no fundo todos nós fazemos parte ou temos o potencial para chegar lá, tivesse a mesma capacidade que a comunidade artística de arriscar no sentido de poder pensar que aquilo que semeia pode não ter resultados na sua legislatura, mas que terá resultados no futuro e que serão recordados por isso, que é o grande problema de muita gente, que é muito egocêntrica e, portanto, não consegue perceber que muitas vezes as marcas que deixam têm repercussões muito mais tarde. Sobre a questão da avaliação, é claro que sim, que todos nós temos que ter uma avaliação, mas também temos que ter condições para a fazer. E há estruturas com muita capacidade de as fazer e que às vezes nem as fazem corretamente. Portanto, falou-se aqui no GEPAC, eu não sei o que é, quer dizer, entre aspas, não é? Há muitas instituições ligadas ao Estado que eu não sei o que é que são, não sei o que é que fazem, que desenvolvem uma série de trabalho burocrático para quê? Não sei, que nos obrigam a nós a fazer uma série de trabalho burocrático que não é necessário. E porque eu tenho quase a certeza de que os relatórios que nós fazemos não são lidos nem avaliados, não sei para que é que os fazemos. E, por exemplo, agora anda a circular um questionário do Observatório das Atividades Culturais sobre a precariedade, que é completamente errado. Está a fazer perguntas sem saber exatamente o que é que se passa no território. E, portanto, acho que é super importante ter em atenção de que há muitos mecanismos possíveis de fazer com que as coisas funcionem a longo prazo, desde que se tenha em consideração precisamente estes 2 fatores. A possibilidade da felicidade e o outro, a possibilidade de baixar o ego. E assim será tudo mais fácil, acho eu, que se nos basearmos nestas 2 coisas, conseguiremos ir mais longe. E falo também por nós próprios, programadores, artistas, produtores, porque tudo é um trabalho muito em conjunto e que se nós tivéssemos essa capacidade de pensar mais para a frente, faríamos um trabalho muito mais interessante. Eu vou tentar, eu fiz, se por um lado agora no Verão Azul eu tive uma experiência lindíssima de pessoas a dizer que se tinham saído felizes daquilo que tinha acontecido, e que, portanto, querem que estes artistas voltem, querem que estas experiências se repitam. Por outro lado, no Linha de Fuga, eu tive uma experiência de cansaço brutal entre toda a gente e que foi possível de fazer-se, porque ainda estamos, é a 2ª edição, ainda temos que justificar, porque temos sempre que nos justificar perante os outros que conseguimos fazer as coisas, e que foi só possível devido à enorme resistência de toda a gente dentro, equipa, artistas e público também. Portanto, fica aqui esta okay. Obrigada, Catarina. Temos tido aqui bastantes comentários, o bate-papo está muito interessante, não sei se há alguém desse lado que queira também dar a cara e dizer algumas coisas em voz alta. Há aqui algo que queria partilhar relativamente a este estudo de avaliação. Houve uma pessoa que disse: o trabalho compete a quem sabe, é uma forma de estudo públicos, mas todos precisam dele para tomar decisões informadas, se quiseres. E portanto o Henrique Praça também partilhou um outro comentário sobre a questão das próprias universidades, que podem ser uma das entidades, como é que é? Das estruturas culturais devem fazer parcerias com as universidades para estudar esses impactos, portanto
fica a questão, de facto, compete às estruturas culturais, aos municípios, aos teatros em si, é transversal, não é? Acho que podemos ter variedíssimas soluções. Eu confesso, estou a tentar aqui acompanhar os imensos comentários. São bastantes, Cristiana, São, vai ser difícil, mas não quero... Sempre que olho novamente estão aqui mais 2 ou 3 e portanto estou a tentar... Acho que podemos aqui partilhar com todos o apelo revolucionário da Elizabeth Paiva, a dizer, depois desta conferência tão produtiva, sugiro sairmos para a rua, precisamos de recusar grande parte do trabalho de gabinete, de outra forma os públicos serão um pouco mais que abstrações. Sim, acho que sim, de facto. Não sei se a Patrícia acho que já conseguiu juntar-se a nós, não sei se quer dizer, se quer falar connosco sobre esta imensidão de coisas, não sei o que é que ela perdeu ou não. Patrícia, consegues-te juntar a nós? Acho que sim. Okay. Eu perdi imensa coisa, não é? Porque andei a lutar com vários equipamentos e portanto agora apanhar exatamente quando isto temos que sair do gabinete, eu digo já sim, por favor. Porque foi uma das coisas muito interessantes que aconteceu aqui, se calhar só tentando e com o perigo de estragar o percurso da bela conversa, porque perdi aqui uns 15 minutos a fazer on e off e download e mais não sei o quê. Uma das coisas muito, muito curiosas é que para já eu acho que eu vinha de um mundo, a minha vida artística era muito mais fechada sobre mim própria e sobre um sítio só. Eu era nómada, mas não na criação passava tudo aqui dentro, era mais ou menos, isto era a minha casa. E curiosamente, em pleno período de Covid e de quarentena, nunca me mexi tanto e nunca fui para tanto lado. O que quer dizer também que para as coisas continuarem a acontecer e para nós termos esta ideia mais ou menos que mesmo com todas as dificuldades que continuamos a existir e respirar, não é? Porque nós não paramos, não é? Esta ideia falsa de que nós paramos um bocadinho para pensar e que agora aceleramos como se tudo fosse normal, que também não é, ou seja, nós continuamos desde março a viver anormalidades várias, em várias dimensões, em vários formatos, não é? Agora temos quarentenas seletivas, não é? E programas culturais também seletivos e está tudo meio louco, mas nunca eu me mexi tanto, comparando com os últimos meses. Portanto, sou uma espécie de médica da alma, não é? Para permitir que continue tudo a funcionar em termos culturais e eu não sinto isso e acho que foi algumas das questões, e mais uma vez digo, correndo o perigo de já terem dito estas coisas e eu estar aqui a dizer assim armada em chica esperta e que tenho alguma coisa para dizer depois de ter perdido tudo pelas redes e pelo espaço. Acho muito importante, acho mesmo muito importante nós continuarmos a tentar que as coisas sejam possíveis, mas que de facto, e que falou-se aqui de tempo, falou-se aqui de construção, falou-se aqui de pensar de outra maneira, acho que nós não podemos programar para um calendário, principalmente num momento como este que está a acontecer, mas programar para a manutenção da saúde, da nossa saúde mental, cultural, física, emocional, e portanto neste momento o programador é um sofá, para além de outras coisas é uma espécie de tubo que liga o espectador e o artista nesta missão de continuarmos vivos a pensar em alternativas de futuro, porque foi-nos retirada esta noção de futuro, não é? Nós estamos a gerir o presente em urgência máxima, não é? Estamos doentes, não estamos doentes, não é? No fundo, estamos todos a viver neste momento que sempre existiu, não é? Nós sempre vivemos nisso, mas vivemos sempre com aquela ilusão de que estamos, até prova em contrário, e somos saudáveis, e agora é ao contrário, podemos estar sempre a provar que estamos doentes. E portanto nós temos aqui uma missão muito grande de nos mantermos a criar um espaço não para a calendarização do futuro, no sentido de programar para 21 e para 22 e para 23, não é? Programar é muito antecipar, sim, isso também na parte prática, mas depois muito pensar na ideia de criarmos a possibilidade de um futuro, portanto ocupar esse espaço da possibilidade, ou seja, nós mantendo-nos vivos e a trabalhar, do artista ao público, não é? Portanto, mantendo esta possibilidade de irmos encontrar outras hipóteses de pensar na vida para além de aguentar este dia, pronto, e vivermos um bocadinho, peço desculpa pela comparação se calhar um bocado infeliz,
mas em vez de vivermos sempre como os alcoólicos anónimos, não é? Um dia de cada vez, nós estamos a viver um dia de cada vez, e não, nós continuamos com esta meia loucura de pensar a longo prazo, que se tornou muito radical. Portanto, para mim é muito importante, mais até do que tudo o resto, manter esta noção de que nós achamos que sim, que acontece, que existe futuro. Eu tenho aqui este problema técnico agora e não consigo estar com vocês, mas eu estou com vocês nesta questão maior de programar. Agora também acho, só para responder a este último comentário que surgiu aqui no bate-papo, que é uma expressão maravilhosa, sim, eu acho que nós programamos para o agora físico. Acho que, apesar de eu sou uma nómada por excelência, né? Tenho uma casa pela primeira vez em 20 anos e sou uma nómada por definição e até por espírito, mas as coisas acontecem pelo exemplo. Nós podemos pensar muito, discutir muito, batalhar muito, encontrar muitos conflitos, mas depois, se nós tirarmos muitas conclusões daqui das nossas reuniões, mas não descermos, no meu caso, descer aqui 2 andares e pôr esta sala cheia de pessoas a comunicar e a fazer deduções várias e a ter escolas, como por exemplo amanhã vamos ter escolas presentes e online, tudo ao mesmo tempo. Portanto, a semana passada, isto só para dar eu a querer meter tudo, o Rocio na Petesga agora nos meus 2 minutos de grande antena, eu e o Andy Warhol, mas acho muito importante, por exemplo, a semana passada aquilo que é um problema, que é temos a maioria das escolas não poder vir por direção e por instrução da Direção-Geral de Saúde, não podem vir ao teatro e de repente temos 1.100 espectadores, metade não, 30 no teatro, que eram eram 2 turmas de uma escola que não tinha acesso à internet, não é? Portanto não pode sequer ter problemas técnicos, nem sequer tem o próprio do computador, e por outro lado temos 800 em todo o lado, curiosamente em Viseu, que até é estranho, não é? Porque não São Tomé, Cabo Verde, Lisboa, Tóquio, Paris, Macau, mas não, eram daqui, estavam a poder participar exatamente porque queriam vir e não podiam vir. Ou seja, que estas situações sejam uma forma de nós nos encontrarmos mais, como disse o espectador que há pouco falou, que é sairmos dos gabinetes e falamos pelo exemplo, até mais do que pelos nossos grandes princípios. Se calhar fico por aqui. Ok, obrigada Patrícia, de facto foi pena não poder estar connosco mais tempo. Isto realmente mostra a dificuldade que é esta falta de presença física, esta vida agora toda na versão digital. Temos 5 minutos, não sei, eu preferia não colocar nenhuma questão para não nos alongarmos. Não sei se querem dizer. Força, diz. Uma coisa que é um comentário para este comentário de sairmos dos gabinetes só. Ontem tive o meu primeiro ensaio presencial de um espetáculo que ia estrear em junho e que foi adiado para dezembro e que nós decidimos continuar, tínhamos as nossas reuniões aos domingos, desde março. Reunimos aos domingos, com pessoas que eu não tinha conhecido, algumas, e conheci ontem. E foi muito engraçado, nós já somos amigos, aquilo já se criou uma relação porque passámos por isto juntos, não é? E o espetáculo é sobre boas memórias, portanto não havia como, as boas memórias vão ser estas, não há outras, não é? E criámos no fundo uma relação muito engraçada, é uma pessoa do Brasil, é uma pessoa do Chile, é uma pessoa de Angola, uma pessoa de Buenos Aires, sou eu, uma pessoa do Porto, enfim, uma confusão de pessoas. E ontem encontramos todos e foi muito engraçado, porque parecia um reencontro de família, não é? E uma das participantes disse: vocês são tão bonitos. E é mais ou menos nesse estado de espírito que eu ando, cada vez que vejo alguém ao vivo, acho tão giro. Mas com ou sem máscara? Com máscara. Com máscara. Reunimos com máscara, que é impressionante. E todos com as diversões, com as separações e com tudo mais. E mesmo assim, porque há uma coisa, e sente-se muito, e quem já fez espetáculos e quem já foi ver espetáculos, mesmo com máscara, mesmo com todas as dificuldades, e mesmo a meio e agora já se fala em 30% em vez dos 50% do público, o aplauso nunca foi tão grato e nunca foi tão preenchido e os espetáculos nunca cresceram tanto. Portanto, há aqui qualquer coisa também que nos veio acordar para uma necessidade que nós tínhamos e que se calhar nós estávamos aqui todos também adormecidos.
não estávamos adormecidos porque andávamos sempre a fazer coisas muito urgentes, mas muito acomodados à nossa pertinência. E somos até mais pertinentes do que achamos. Todos nós, programadores, artistas, espectadores, todos nós. E isso, há aqui qualquer coisa muito bonita a acontecer que nós não podemos largar. E ela acontece no momento em que as coisas são feitas. Portanto, nós temos que ter muita noção de que o que nós estamos aqui a discutir é toda uma preparação, uma antecâmara para tudo aquilo que tem de continuar a acontecer. Isso eu não tenho dúvidas nenhumas. E não é tem que acontecer, porque eu acho que também acontece esse ritmo. Para mim era o mais importante até nesta reunião, e peço desculpa estar a roubar agora aqui o tempo de antena, mas que não é acontecer porque sempre aconteceu e da mesma maneira, que eu também assisti, não é? Eu novinha, sem saber muito bem como é que isto se faz, assisti muita gente a querer manter a coisa como estava, e não é possível, não é? O mundo deu uma cambalhota e nós demos todos uma cambalhota, e às vezes a gente está aqui ao telefone e chora, e outras vezes está ao telefone a achar que temos que fazer uma coisa que é impossível de fazer e a querer fazer, mas tudo isso também conferiu um lado de urgência e de necessidade de termos uma lucidez maior do que aquela que conseguimos ter, para cortarmos a direita e vermos o que é mesmo importante. E o importante é fazer coisas e permitir que elas sejam feitas e que elas comuniquem com o público. E o público, o que eu tenho sentido aqui em Viseu, há uma ligação, para já um teatro tem uma ligação enorme à cidade, portanto ela já existe, mas não a quis perder. E essa ligação aumentou ainda mais a necessidade de encontros, porque nós não temos mais espaço nenhum para nos encontrarmos, não é? Se repararmos, para nos encontrarmos com pessoas que não conhecemos. E isso é mais importante do que tudo o resto, acho eu. Ok, obrigada, Patrícia. Posso só dizer uma coisa, assim, sim? só para terminar, que é assim, sobre a questão das assimetrias e das possíveis barreiras ou não. Eu não quero deixar também de dizer e de passar um lado muito positivo de algumas autarquias que realmente apostam verdadeiramente naquilo que é o combate a estas assimetrias. E eu tenho experiências também com algumas que realmente agradeço bastante. E eu não vou mencionar nem os bons nem os maus, porque os bons e os maus sabem quem são e como é que funcionam, mas acho que em determinadas situações é um prazer trabalhar com o poder local, em outras situações é difícil, mas quando é um prazer é fantástico. E, portanto, nesse sentido, os bons exemplos devem ser super visibilizados para que seja possível desenvolver melhor projetos que têm pés para andar. Era só isto que eu queria dizer. Obrigada. Eu acho que aí voltamos um bocadinho à questão do conflito, não é? De facto, há municípios que têm uma postura mais conflituosa com os seus artistas e com a sua comunidade artística. Isso foi uma das coisas que eu gostaria de ter falado e não consegui, mas acho que toda fica aqui no ar um bocadinho. Foi um prazer enorme, já chegamos ao fim do nosso tempo, foi um prazer enorme estar aqui convosco. Obrigado mais uma vez à Acesso Cultura pelo convite e até já. Obrigada nós, a todos vós. Eu gostei muito de acompanhar esta vossa interação, foi muito dinâmica, muito interessante. E vamos agora preparar-nos para o próximo painel, que é o que mais dores de cabeça me dá. Vamos juntar 5 fusos horários, 2 já entraram, que eu já vi, e vamos tratar também da tradução simultânea. Portanto, muito obrigada a todos e até breve. Obrigada. Obrigada também. Obrigada e até à próxima. Obrigada.